Chegamos hoje em 30 de maio de 2026, aqui no programa Tempo de Recomeçar. Como é bom sabermos que Deus nos convida, nos envia, nos dá a oportunidade para estarmos aqui com a Sagrada Escritura em nossas mãos, dando o direcionamento para o nosso dia. E hoje teremos uma leitura breve, mas que vai nos falar muito. Como sempre, Deus fala aos nossos corações através de um único versículo. Às vezes, uma única frase nos direciona para todo o dia. Por isso que nós estamos sempre louvando ao Senhor pela oportunidade, pelo convite que Ele nos faz de conhecer a sua palavra. Iniciamos também este nosso encontro rezando pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, especialmente aqueles que estão passando por uma situação mais difícil, aqueles que estão enlutados. Como é difícil aquele momento da entrega, de devolver o seu ente querido a Deus. Como é difícil aquele momento, mas Deus nos sustenta. Deus está ao nosso lado em qualquer situação. E para melhor vivermos este momento, invocamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jesus e os discípulos foram outra vez a Jerusalém. Enquanto andava pelo templo, os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus disse: vou fazer-vos uma só pergunta. Respondei-me que eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondeu-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes em João? Vamos então responder: dos homens. Eles tinham medo do povo, já que todos diziam que João era realmente um profeta. Responderam então a Jesus: não sabemos. E Jesus retrucou-lhes: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, separei 3 pontinhos para a nossa reflexão. No pontinho 1, nós percebemos aqui, como em outros momentos, que os escribas, os fariseus, dá a impressão que eles tinham prazer em atacar Jesus. Tanto é que eles sempre apareciam com uma pergunta, e nessa leitura de hoje, uma pergunta bem aleatória. Não tinha o menor fundamento. A dúvida hoje é sobre a autoridade de Jesus, sendo que Jesus, em diversos momentos, ele falava que a sua autoridade, o seu poder, vinha de Deus, vinha do Pai. O Pai o enviou. Tanto é que ele não trazia para si as pessoas, mas sempre ele apontava para Deus. Ele sempre apontava para o céu. Porém,
estes sempre atacavam Jesus com essas supostas dúvidas. De onde vem a sua autoridade, o seu poder? Como você consegue fazer essas coisas? O ponto 2 que me chamou muita atenção foi a falta de autenticidade deles. Tanto é que eles ficaram simulando a resposta. Eles não falaram realmente o que eles pensavam, mas o que convinha naquele momento. Então, mostra a falta de pureza de alma. Porque quem busca a pureza, busca a transparência, busca a sinceridade, evita a superficialidade. E no ponto 3, eu separei aqui que neste momento Jesus retrucou-lhes, diz o Evangelho, para dizer que Jesus era sincero. Ele falava de fato o que deveria ser dito, mesmo que doesse em alguém, mesmo que alguém sentisse magoado ou ofendido, mas Jesus falava o que realmente precisava ser dito. E finalizando, me chamou muito aqui a atenção a falta de unção, a falta da ação do Espírito Santo na vida destes escribas e fariseus. Tanto é que Jesus, quando falava, a palavra saía de sua boca e ardia o coração de quem o ouvia. Estes, por falta da ação do Espírito Santo, eles diziam não saber de onde vinha o poder e a autoridade de Jesus. Olha que falta de unção. Assim como hoje, ainda quantas pessoas duvidam de Jesus, mas o que é isso? É a falta da abertura, falta da unção, porque o Espírito Santo de Deus, através do dom da ciência, ele fala, ele mostra aos nossos corações o que realmente é, o que realmente está acontecendo. Então, nesse momento de silêncio, de não tanto silêncio assim, porque o mundo está barulhento, mas entreguemos tudo na mão de Deus, na mão daquele que tudo pode, na mão daquele que está sempre atento às nossas necessidades. Hoje é sábado dedicado à mãe de Jesus, ela que estava atenta o tempo inteiro ao lado de seu filho. Tenhamos hoje um coração grato por tudo que Deus fez e está fazendo na nossa vida. Muitas coisas que nós nem percebemos, mas Deus está agindo e nós vamos observando no decorrer da nossa vida. Então continuemos firmes e unidos, esperançosos, pois temos um Deus que tem autoridade sobre a nossa vida. Nós já o autorizamos para agir da forma que Ele quiser na nossa vida. Continuemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos guarde e nos proteja, hoje e sempre. Amém.